Deixa eu só falar uma coisa. Parece que o Flamengo fez uma proposta, a Patrícia Muniz fez uma proposta, vão trocar a Taça das Bolinhas por uma Barbie. Olha aqui, ó, o Maciel me liga falando o seguinte, não é história do esporte, em 87, a CBF reconheceu os Sport do Recife e Guarani, não é isso? Isso. E aí o Maciel faz a pergunta, quem foi disputar a Libertadores? Foi Sport do Recife e Guarani. E o que isso quer dizer? Flamengo não foi. Então ele está dizendo que o Flamengo não tem direito, não foi reconhecido como campeão. Foi reconhecido ontem. Então é isso que eu tô falando. Cara. Gente, a Ariadna foi reconhecida como mulher. Ela nasceu homem, as coisas mudam. A CBF brigou com o Flamengo, brigou com o Clube dos 13 e não considerou um campeonato que foi disputado no campo, que todos acompanharam. O Maciel deve ter narrado a decisão, deve ter ele foi, tava lá, ele falou pra mim isso no narrou, disse na transmissão que o Flamengo é campeão brasileiro e agora, 23 anos depois, 24 anos depois, o Maciel muda a história, ele quer mudar a história. Ele narrou o jogo, ele narrou o título brasileiro do Flamengo e agora ele quer dizer que o Flamengo não foi campeão brasileiro. O que ele falou pra mim que ele narrou a Libertadores. Tá certo. Então tá bom, passei a régua. Muito obrigado, Ivan Drago. Mas isso dá pano pra manga, esse assunto, hein, velho? Não dá, Gavião, não teria que dar, porque o título é a mesma coisa. Eu tava falando pro Neto agora há pouco fora do ar. Neto, se fosse 3 anos depois dessa história da Copa União, iam falar que você não foi campeão brasileiro em 90. É verdade. Que o campeão foi o campeão da Série B, que eu nem lembro quem foi. A Gis Creus, ela tem uma teoria, uma tese que ela tá falando pra mim. Os caras querem reescrever a história. Se o Flamengo desobedeceu a uma ordem da CBF, que era pra fazer um campeonato brasileiro regularizado por ela, e foi contra, e com a união de outros clubes também, os clubes grandes, se ela foi contra a CBF, como é que ela pode estar sendo presenteada agora com esse título? Ela não foi, mas é que tá, a CBF não... Eu peço desculpas pra quem conhece a história, pra quem já me ouviu falar isso 200 vezes. A CBF tava endividada, tava morta, tava no chão, falida em 1987. Diante disso, ela passou a incumbência da organização do Campeonato Brasileiro para o recém-criado Clube dos 13. Então, com o aval da CBF, com a chancela da CBF, o Clube dos 13 organizou o Campeonato Brasileiro daquele ano, vencido legitimamente, maravilhosamente pelo Flamengo, que tinha Renato Gaúcho, Bebeto, Andrade, Zico, Jorginho, Leandro, Aldair, quer dizer, um time maravilhoso, o melhor time do Brasil. Depois da conquista do título, a CBF, invejosa com o sucesso da competição, para mostrar serviço, para mostrar que ainda tinha o domínio do futebol, mudou a regra do jogo no meio do caminho, dizendo que o Flamengo e o Inter deveriam brigar com Sport e Guarani. Veja se tem cabimento. Mas eles não aceitaram, nem o Flamengo nem o Inter aceitou. Porque mudaram no meio do caminho, Gavião. É que nem chegar agora pro Cruzeiro e falar, ó, Cruzeiro, você tá na primeira fase da Libertadores, jogando com o Guarani nesse momento, mas se você ganhar, esquece, viu? Se vocês se classificarem, vocês vão ter que fazer um jogo extra contra não sei que time pra se classificar para as oitavas, contra o Corinthians, pra se classificar para as oitavas de final. Você acha que algum dirigente maluco do Cruzeiro vai aceitar isso, Gavião? Foi o que aconteceu na época, eles mudaram a regra no meio do campeonato, depois até que o campeonato terminou. Mas posso falar uma coisa que eu assim, chega a enojar o que eles estão fazendo. O pessoal faz para agradar time A ou time B, começa a dar título, a reconhecer coisa do passado, um monte. Aconteceu isso com o Palmeiras, com o Santos, ganharam 4 títulos de Copa, Taça Brasil e não sei mais o que lá. Mas isso é diferente, não existia Campeonato Brasileiro na época, em 87 mas existiu. Um monte de coisa, estão mudando todos os... Eu concordo com você. Estão mudando a história do futebol, velho. Eu concordo, mas em relação ao Flamengo, a CBF já tinha mudado a história, entendeu? Mudou quando decidiu que o Flamengo tinha que jogar contra o Sport. Agora o que me impressiona, Gavião, é a memória do Tomás, né? Tomás organizado, eu vou falar pra você. O Tomás não saía com mulher, não saía com namorada, não ia no cinema, ele só ficava vendo futebol o dia inteiro em casa, o Tomás é tão organizado, mas tão organizado, rapaz, que ele, ó, te juro, eu acho que ele tomava sopa de letrinha e fazia cocô em ordem alfabética. Mano, pode crer. Ele é todo certinho. O primeiro orgasmo que o Tomás teve, ele falou, o primeiro orgasmo, ele falou gol! Eu fico maluco, cara, porque eu tenho certeza que se o Corinthians isso aconteceu, ele tava jogando River Raid no Atari. Pra nossa convidada de hoje do futebol de Batão. Joyce, o que você acha dessa história toda? Pode discordar de mim, tá? Não vou ficar bravo com você, não. Bom, eu gostaria de ter no Museu de São Paulo a Taça das Bolinhas. É engraçado ver que a CBF só foi considerar o título do Flamengo uma semana depois que o São Paulo conseguiu, pela justiça, ter a Taça das Bolinhas. É muito engraçado, porque até o Flamengo
ele tentou ver com a CBF de considerar o brasileiro de 87 naquela época que consideraram Palmeiras, Santos, e nada foi feito. E muitos anos tentaram isso. E agora é muito engraçado isso ter acontecido uma semana depois. Uma coisa em cima da outra é estranha, né? Tipo, o São Paulo acabou de pegar não teve nada a ver uma coisa com a outra. A grande questão é a briga com o Clube dos 13 nesse momento e a discussão pela transmissão pelos direitos de transmissão da televisão. É por isso que teve essa mudança, porque o Flamengo se aproximou da CBF, porque a CBF iria ficar muito enfraquecida se nesse momento o Flamengo continuasse distante da CBF. É tudo politicagem. É tudo politicagem. Agora, por politicagem, fez-se justiça. Agora o Maciel, ensandecido no telefone, fala: Tomás Rafael, por que o Flamengo não brigou na época, então, para disputar a Libertadores, já que ele era o campeão brasileiro? O Flamengo brigou, mas porque não conseguiu. Os times... E Maciel brada com aquela voz de leão dele. Estão querendo mudar a história do futebol. Não, você que tá querendo mudar, Maciel. O título brasileiro de 87 foi conquistado no campo pelo Flamengo. Isso aí todo mundo sabe, inclusive os grandes jornalistas sabem. Os grandes jornalistas acompanharam. Você fala que o Maciel não é um grande jornalista, então? Pelo contrário, um grande jornalista como o Maciel acompanhou e transmitiu o Campeonato Brasileiro inteiro. Vê se ele transmitiu o módulo amarelo. Pergunta pra ele se ele transmitiu o módulo amarelo. Ele transmitiu o módulo verde, o Campeonato Brasileiro. E deve ter transmitido grandes jogos do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras e do Santos, inclusive as decisões. Flamengo Internacional foi 1-0 no Maracanã, golaço do Bebeto, Maracanã lotado. E aí depois eles querem dizer que o campeonato não aconteceu, que o Flamengo não é campeão brasileiro. Ainda bem que não foi o Corinthians o campeão em 87. Senão iam falar que eu tô falando isso por causa do Corinthians. Não, você tá defendendo o ponto de vista, Tomás. Claro, e defendendo um time que não tem nada a ver comigo, que é o Flamengo, pô. E o nosso Berlusconi ainda não chegou, né, Tomás? Não, ainda não. O nosso não chegou? O Berlusconi nosso. Porpetinha. Porpetinha. Cara, mas ele tem que ter suas regalias. Isso eu sempre defendi aqui. Não tem. Galera, gol. Transamérica 100.1. Bom, 72711100. Quero ouvir muito torpedo hoje. Tem um interessante aqui do Valdir de Franco da Rocha. Pois não. Ele falou que tem esse negócio da taça da bolinha. Tem que pegar, contar quantas bolinhas tem, desmonta a taça, divide tanto de bolinha pra cada um e faz 2 taças. Isso. Mas a babaquice está tão grande que se a bolinha for ímpar, o que ninguém vai querer ficar com uma bolinha, você juro, meu Deus. Você imaginou? É muita babaquice, cara. O Elton Miau. Que beijos. O Elton Miau tá dando uma de gatinho e fala: beijos, Joyce, eu sou do Parque Doroteia, que fica na Pedreira. Você conhece, Joyce? Conheço. É perto da minha casa. Você conhece o Elton Miau? Nunca ouvi falar. O David Timão do Butantã. O Christian, vem ou não vem pro Corinthians? Eu acho que não, viu? Ficou difícil. Eu acho que pode até vir um dia, talvez no segundo semestre, mas agora, para a disputa do Campeonato Paulista, nesse momento, a chance é muito pequena. O Jean de Mogi das Cruzes está protestando aqui, dizendo que o ingresso para o jogo São Paulo e Palmeiras está um absurdo. Sou São Paulino doente, mas o ingresso nesse valor, o São Paulo não vai ver R$1 meu. Ao invés de comprar o ingresso, compra remédio, né? É porque é o São Paulino doente. Alguém tem noção de preço? Quanto é que tá? Nem ideia. Daqui a pouquinho o Guilherme Lage verifica o valor dos ingressos. Obrigado, Félix do Itaim. Tomás, o Boca tá na Libertadores? Não. Regis São Paulino, vocês acham que o São Paulo será campeão da Copa do Brasil? Ou o elenco tem que melhorar? Não, eu acho que o São Paulo tem boas chances e colocamos aqui o São... Acho que nós dois tivemos a mesma opinião, São Paulo e Flamengo, né? Os grandes favoritos, né? William de Atibaia, dos times brasileiros, quais terão mais chance de chegar à final da Libertadores? Ainda acho que o Santos é o candidato mais forte do futebol brasileiro. Decepcionou o jogo de Santos de estreia da Libertadores, hein? Não, decepcionou, mas a estreia conseguiu um empate fora de casa, contra uma equipe que provavelmente vai tirar pontos dos outros times do grupo dentro de casa. O pessoal tá, assim, eu respeito sua opinião, Tomás, mas o Savoia falou aqui na nossa transmissão que é um time que era o fiel da balança, que todo mundo vai ganhar desse time. Não sei não, viu? Não sei não, tenho minhas dúvidas. O Francinaldo do Jardim Apurá, qual jogador vai ser o destaque esse ano na opinião de vocês? Neymar, Lucas ou Ganso? Difícil, né? Eu, na minha opinião, o Neymar, porque o Ganso tá voltando de contusão, a gente sabe que problema no joelho, a gente nem sabe como o cara volta. E o Lucas, pra mim, o Neymar é mais jogador que o Lucas. O Lucas é um grande jogador. Joyce, acha o quê? Neymar, Lucas ou Ganso tem chance de ser o destaque desse ano? Eu acho o Lucas. Ele voltou da Sub-20 com um pique total e o Ganso, ou o Neymar tá
tá fraco por enquanto, mas eu acho que o Lucas... O Neymar, concordo que o Lucas, nesse ano, por enquanto, jogou mais do que o Neymar. Mas o Neymar, pra mim, tem muito mais potencial. Deve jogar mais do que o Lucas nessa temporada. E em relação ao Ganso, é uma pena que ele vai ficar tanto tempo parado. Deve voltar agora no dia 15 ou 16 de março. Provavelmente no jogo contra o Colo-Colo. E aí vamos ver quanto tempo ele demora para readquirir a forma física, a forma técnica. Mas dos três, o jogador que eu mais gosto pelo estilo de jogo é o Ganso. O Felipe de Guarulhos, me ajudem a montar um time com nome de bicho. Aí ele põe leão, aranha, formiga, pato, ganso. A gente já fez isso algumas vezes Pardalzinho, Roberto Jacaré, Júnior Urso, ele dá exemplos aqui. Leão no gol, pavão na lateral direita. Garrincha era nome de passarinho, sabia? Garrincha é nome de passarinho. A gente vai montando aqui aos pouquinhos. Eduardo Corintiano de São Bernardo. Tomás, o Timão vai repor o jogador que tá perdendo? Eu acho que não tão cedo. E quando repor, não sei se no mesmo nível. Deveria não se empolgar tanto com essas vitórias aí. Eu acho que deveria. Como é que vai trazer dois volantes do nível de Elias e Jusilei? Vai achar onde? Jogadores dessa qualidade. Se bem que eu vou falar um negócio, hein, velho. Mas o Liedson substituiu melhor. O Liedson vai tomar um cartão. O Liedson se contude. Tem ninguém, velho. Vai o Edno de centroavante. Agora no jogo Santos e Corinthians, o pessoal votou no Bambambam, não lembro quem foi, se foi... Fábio Santos Santos fez 2 gols, o Júlio César catou muito e tal, mas eu votaria no Ralf, velho. Ralf jogou muito. O Ralf foi o melhor jogador do Corinthians na semana passada, juntando os dois jogos contra Mogi Mirim e Santos. O Ralf foi o único que arrebentou nos dois. Claro, o Liedson fez 3 gols, não dá pra dizer que não tenha arrebentado. Mas o Liedson foi ali em 2 momentos, resolveu pro Corinthians. Mas o Ralf jogou bem a partida inteira, foi o único cara que jogou bem, foi regular o tempo todo contra o Mogi Mirim e arrebentou contra o Santos. Você tem razão, Gavio. O Douglas dizendo a CBF errou em entregar essa taça das bolinhas e depois mudar de ideia. E agora, como fica? Outros times também vão querer, ele fala aqui, Santos e Palmeiras. Mas isso aí é por causa que... porque agora tá contando como Campeonato Brasileiro. As pessoas se empolgam, né? Na verdade, uma coisa tem que ser dita. O Palmeiras não pode querer de jeito nenhum. Porque se o Palmeiras... se o Santos... Se eles decidirem dar a taça... Eu senti uma certa ira quando você falou o nome Palmeiras. Não, de jeito nenhum. É porque é uma incoerência, a Joyce vai concordar comigo. Não dá pro Palmeiras ganhar essa taça, porque o Palmeiras só ganharia essa taça se o criador da Taça das Bolinhas reconhecer os torneios antigos. Aí seria o Santos. Se reconhecer os torneios antigos, o Santos vai ganhar, porque o Santos em 65 já era pentacampeão brasileiro, pentacampeão da Taça Brasil. Então o Palmeiras é o único que não pode ficar fora dessa história. Quer dizer, na minha opinião, o Palmeiras e o São Paulo, porque o Flamengo ganhou 5 campeonatos brasileiros antes do São Paulo. André São Paulino, não é crítica, mas o Corinthians é um time caseiro. Zé da Fiel, Gavião, tem breja gelada aí no bar do Cabeção? Muita Itaipava. Pode ser mais torpedo ou você quer daqui a pouco? Daqui a pouquinho, mas valeu, o Corinthians só não é caseiro contra os rivais, né? Porque os últimos 3 jogos fora contra Palmeiras, São Paulo e Santos ganhou. Ganhou na Vila, ganhou no Morumbi e ganhou no Pacaembu, né? Acho que o que ele quis dizer é que coisas internacionais. Aí não tem mesmo. Aí sim, dos anos 60, 50 pra cá, o Corinthians... pouco fez no cenário internacional. Agora a ligação do Carmona. Embora sempre jogue bem a Libertadores na primeira fase. Vê se eu tô bem. O Maciel, umas 10 ligações, agora vou receber a ligação de Roberto Carmona. Era gol. Transamérica, São Paulo. Guilherme Lage trouxe a informação aqui para o setor visitante, que deve ser o mesmo preço do setor mais barato da torcida do São Paulo. O ingresso vai custar R$40, R$20, meia entrada. Portão 15, entrada pelo portão 15, setor visitante. O setor visitante é um trecho da arquibancada. É isso, Guilherme? Então, seria arquibancada qual o valor? Setor mais barato para a torcida do São Paulo também, na teoria. O ingresso vai custar R$40. O mais barato é 40. Como é que fala? Inteira, né? E meia entrada, R$20. E que mais? O Guilherme só conseguiu isso por Ele tá no MSN agora, não tá? Não. Ele conseguiu rapidinho a informação, vocês vão ficar... Tá no MSN. Mas esse valor... Desculpa, tá no Facebook. Esse valor não é caro pra jogador de clássico e Campeonato Brasileiro. É que R$40 uma arquibancada... Aqui, tá sim. Podia ser mais barato a arquibancada, né, Joyce? Eu acho. No Brasileiro eu paguei 20 meia entrada, né? Porque eu era estudante agora. É valor de Campeonato Brasileiro, Brasileiro. Eu acho uma sacanagem, eu nunca consegui pagar meia. Porque nunca consegui esse ingresso de estudante, o cara não colava, né, companheiro? Mas então por isso que eu acho que tem que baratear o principal, porque nem todo mundo no Brasil
perde tempo estudando. Porpetinha, eu preciso fazer um rápido intervalo. E Sim, amigos. Peço desculpas de novo ao Tortorelli, que é a segunda vez que eu corto, mas é que a gente pelo menos atrasou esse boa bloco. noite. Eu queria o tema do seu boa noite, que tá. virá no próximo bloco. Futebolístico? O tema do seu destaque inicial futebolístico.